Meu celular acendeu às 23h47 daquela noite, com um alerta do banco que eu nunca deveria ter visto. R. 9.600 cobrados através de uma agência de viagens para Roma, Florença e Veneza. Meu nome é Renata Castello. Tenho 32 anos e trabalho como analista sênior de fraudes em uma empresa de pagamentos de viagens em São Paulo. Isso significa que eu sei exatamente como gastos não autorizados parecem, mas nada prepara você para ver o próprio sobrenome ligado a eles. Naquela manhã, no café da manhã, meu pai havia largado o café e sorrido como se anunciasse um dia de sol. Reservamos uma viagem para a Itália, ele disse. Só nós 5. Você entende, né? Olhei ao redor da mesa. 5 deles. Não eu. Minha mãe continuou passando manteiga no pão. Minha irmã olhava fixo para o celular. Meu irmão deu de ombros, como se minha ausência já fosse um assunto resolvido. Assenti uma vez e falei, tá bom. Não discuti. Não implorei. Não perguntei por que a filha que pagava contas de emergência, dedutíveis médicos, depósitos de hotel e empréstimos temporários, há anos de repente não era família suficiente para a Itália. Fui trabalhar, voltei para casa, jantei em silêncio e deixei que eles acreditassem que eu havia aceitado. Então veio o alerta. R. 9.600 meu cartão. O sonho de férias deles. E quando abri os detalhes da transação, vi algo que fez minhas mãos gelarem. Eles não só usaram meu cartão, salvaram ele como método de pagamento principal para a viagem inteira. Foi aí que parei de ser a carteira reserva. Foi aí que eu desliguei tudo. Antes de contar o que ele disse e o que aconteceu depois que saí de casa, me diga que horas são aí agora e de onde você está lendo isso. Estou curiosa para ver até onde esta história vai viajar. Sentei na beira da cama olhando para aquela cobrança até os números começarem a borrar. R. 9.600 não era um erro pequeno. Não era um clique acidental. Não era o tipo de cobrança que alguém faz sem saber exatamente de quem é o cartão. Abri o recibo da agência de viagens e lá estava, preto no branco, 5 passageiros, 2 depósitos de hotel, passes de trem internacional e um tour gastronômico privado em Roma. Li os nomes devagar, quase me punindo com cada um. Guilherme Castello, Teresa Castello, Camila Castello, meu irmão e Lívia Duarte. 5 pessoas. Minha família, mais a noiva do meu irmão. Não Renata Castello, a filha cujo cartão era bom o suficiente para bancar as férias, mas não bom o suficiente para ser convidada. Por alguns minutos, não fiz nada. Escutei o barulho fraco lá embaixo, um armário fechando. Minha mãe rindo de algo na televisão. A voz do meu pai ecoando pelo corredor como se ele ainda fosse dono de cada cômodo da casa. Então abri o aplicativo do banco. Meu polegar pairou sobre o botão de congelar. A versão antiga de mim teria descido, mostrado o alerta e esperado uma explicação. A versão antiga teria aceitado alguma desculpa distorcida como "vamos te pagar depois", ou "você sempre ajuda nas coisas grandes da família", ou "não torne isso feio". Mas eu já tinha passado anos demais traduzindo desrespeito em mal-entendidos. Isso não era confusão. Era uma escolha. Então congelei o cartão. Depois fiz outra coisa. Mudei a senha de todas as contas compartilhadas ligadas ao meu nome. O plano familiar de streaming, o perfil de recompensas de hotel que meu pai usava para acumular pontos, a conta de aluguel de carro, a membership da sala VIP do aeroporto e a linha de crédito emergencial familiar que eu tinha aberto 2 anos antes, quando minha mãe disse que precisava de dinheiro para a cirurgia. Removi todos os usuários autorizados. Ativei a autenticação em 2 fatores. Depois baixei todos os recibos, todos os pedidos via Pix, todos os e-mails em que meu pai havia escrito: "Coloca na sua por enquanto, Renata. Acerto na semana que vem. A semana que vem virá mês que vem. Mês que vem virá nunca." À meia-noite, eu tinha uma pasta no notebook chamada Cobranças Familiares Não Autorizadas. Ainda não sabia se precisaria dela, mas algo dentro de mim sabia que meu pai não pediria desculpas primeiro. Ele atacaria primeiro. Sempre atacava. Por volta das 0h20, meu celular vibrou de novo. Desta vez, era uma cobrança recusada. R. 1450. Upgrade de hotel em Florença. Olhei para a palavra recusada e pela primeira vez naquele dia, sorri. Não era um sorriso feliz. Era o tipo de sorriso que você dá quando uma porta trancada finalmente mantém as pessoas certas do lado de fora. Então veio outra recusa.
R. 620 de serviço de entrega de bagagem, depois R. 389 de seguro viagem. Eles ainda tentavam construir as férias perfeitas com meu dinheiro e não faziam ideia de que a base tinha acabado de desaparecer. Coloquei o celular virado para baixo, fui ao banheiro, joguei água fria no rosto e me olhei no espelho. Esperava me sentir culpada. Esperava aquele nó familiar no estômago que sempre aparecia quando eu decepcionava a família. Em vez disso, me senti clara, não calma, exatamente clara, como se uma janela tivesse se aberto dentro do meu peito. Eu sabia que na manhã seguinte seria feio. Sabia que meu pai exigiria respostas. Sabia que minha mãe me chamaria de egoísta naquela voz suave e decepcionada que antes me quebrava mais rápido que gritos. Sabia que Camila fingiria choque mesmo provavelmente sabendo há semanas que eu estava sendo deixada para trás. E meu irmão encontraria um jeito de fazer parecer que eu estava estragando a primeira viagem à Europa da Lívia. Mas desta vez eu tinha fatos, não sentimentos, não acusações. Fatos. Antes de dormir, liguei para o departamento de fraudes do banco. Usei a voz cuidadosa que usava no trabalho, aquela que não tremia mesmo quando os clientes gritavam. Expliquei que um familiar havia usado meu cartão sem permissão para compras de viagem internacional. O atendente perguntou se eu queria registrar uma contestação. Olhei para a porta do quarto, ouvindo a risada do meu pai subindo pela escada. Sim, falei. E quero que o cartão seja substituído. Quando a ligação terminou, não chorei. Não andei de um lado para o outro. Fiquei sentada no escuro e percebi algo doloroso, mas útil. Amor sem respeito pode virar um plano de pagamento que você nunca concordou em assinar. E minha família vinha cobrando juros há anos. Na manhã seguinte, o café da manhã parecia quase normal no começo. Meu pai sentou na cabeceira da mesa de hobby azul marinho, rolando o celular com a expressão séria que usava quando fingia gerenciar coisas importantes. Minha mãe servia café na caneca que dizia "Melhor mãe do mundo", presente que eu tinha comprado 3 dias das mães atrás. Camila entrou de óculos escuros dentro de casa, falando sobre o que ia levar por causa da luz italiana. Como se a luz mudasse de nacionalidade depois que você cruzava o Atlântico. Meu irmão e Lívia chegaram 10 minutos depois com uma capa de roupa e 2 malas de rodinhas, porque iam dormir lá antes da corrida para o aeroporto. Sentei na ponta da mesa com meu chá intocado. Ninguém perguntou por que eu estava quieta. Essa era uma das vantagens de ser a confiável. As pessoas confundiam seu silêncio com permissão. Então meu pai franziu a testa para o celular. Não um franzido dramático, um pequeno. A primeira rachadura. Ele tocou a tela de novo. E de novo. Minha mãe percebeu. Guilherme? Perguntou. O hotel disse que o upgrade não processou, ele respondeu. Provavelmente bloqueio de segurança. Meu irmão gemeu. Pai, você disse que estava tudo resolvido. Meu pai lançou um olhar para ele. Está resolvido. Tomei um gole lento de chá. Lívia olhou entre eles e perguntou. Ainda temos o tour de Roma? Porque eu já postei sobre isso. Camila riu alto demais. É só problema de cartão. Pai resolve. Meu pai abriu outro e-mail, o maxilar travado. A agência de viagens disse que o saldo final falhou. Ninguém olhou para mim ainda. Não completamente. Eles circulavam a verdade, tentando não pisar nela. Minha mãe pousou o café. Qual cartão você usou? Meu pai não respondeu de imediato. Aquele silêncio disse mais que qualquer confissão. Meu irmão ergueu os olhos. Camila parou de rir. O rosto de Lívia mudou primeiro porque ela era de fora. E quem é de fora costuma ver a feiura da família antes dos próprios membros admitirem. Guilherme, minha mãe disse de novo mais baixo. Qual cartão você usou? Meu pai pigarreou. O cartão da família. Quase ri. Cartão da família. Era assim que ele chamava meu cartão de crédito quando precisava e minha despesa pessoal quando a conta chegava. Coloquei minha caneca na mesa com cuidado. Não existe cartão da família. Todas as cabeças viraram para mim. Os olhos do meu pai se estreitaram. Renata, agora não. Na verdade, falei, agora parece o momento exato. Camila se recostou na cadeira. Espera, era seu cartão? Olhei para ela. Você não sabia? A boca dela abriu e fechou. Aquilo já era resposta suficiente. Meu irmão esfregou a testa. Vamos, Renata, não transforma isso num drama. Virei para ele. Um drama é excluir alguém da viagem e usar o cartão dela para pagar. Lívia sussurrou.
Você não foi convidada. A sala ficou quieta de um jeito que finalmente pareceu honesto. Meu pai empurrou a cadeira para trás. Ninguém usou nada com maldade. Você já ajudou com viagens da família antes. Quando eu estava indo, falei. Ou quando eu concordei. Íamos te reembolsar, ele retrucou. Quando? Perguntei. Antes ou depois de Florença? O rosto dele corou. Minha mãe interveio com aquela voz suave e perigosa. Renata, seu pai está sob estresse. Essa viagem significa muito para todo mundo. Será que você pode não envergonhar ele na frente da Lívia? Foi o momento em que percebi que eles não estavam chateados porque tinham roubado de mim. Estavam chateados porque eu tinha tornado o roubo inconveniente. Olhei para Lívia, depois para minha mãe. Não estou envergonhando ele. As cobranças recusadas estão. Camila disse. Você congelou, né? Assenti. Sim. Meu irmão se levantou. Você está falando sério? A gente viaja amanhã. Não com meu cartão, respondi. Meu pai bateu a palma na mesa. Os talheres pularam. Você vai descongelar agora mesmo. Por anos, aquele tom tinha funcionado comigo. Tinha me feito pedir desculpas quando não fiz nada errado. Tinha me feito transferir dinheiro que eu precisava para o aluguel. Tinha me feito ficar quieta enquanto meus irmãos aproveitavam coisas que eu pagava. Mas naquela manhã, o tom bateu em algo sólido e ricocheteou. Não, falei. Uma palavra só, sem explicação. Meu pai me encarou como se eu tivesse falado outra língua. Como é? Não repeti. Registrei uma contestação. Removi todos os usuários autorizados. Mudei as senhas. Qualquer cobrança que vocês tentarem de agora em diante vai falhar. O rosto de Camila ficou pálido. Meu irmão xingou baixinho. Lívia se abaixou lentamente na cadeira. Minha mãe pressionou os dedos na têmpora. Mas notei que ela não perguntou se eu estava bem. Não perguntou há quanto tempo eu sabia. Não perguntou se eu me sentia magoada por terem planejado a Itália sem mim. Só perguntou, como você pôde fazer isso com a gente? E aquela pergunta me disse tudo. Não como pudemos fazer isso com você. Não como isso aconteceu. Não desculpa. Só, como você pôde interromper os benefícios da própria exploração? Meu pai pegou o celular. Vou ligar para o banco. Pode ligar, falei. Eles já sabem. Ele parou. Pela primeira vez na vida, vi ele perceber que eu tinha sido mais rápida. O que você contou para eles? A verdade. A sala se apertou em volta daquela palavra. Verdade. Soava quase grosseira naquela casa. Meu pai baixou a voz. Renata, você precisa ter muito cuidado. Eu estou, respondi. Por isso coloquei tudo por escrito. Levantei, peguei minha bolsa de notebook e olhei para os 5. Bom apetite. Tenho trabalho. Minha mãe gritou atrás de mim. Você está virando as costas para a família? Parei na porta. Não, falei sem me virar. Estou virando as costas para a conta. E saí. Quando cheguei ao escritório, meu celular tinha 31 chamadas perdidas. Meu pai ligou 11 vezes. Minha mãe 7. Camila mandou 6, cada uma mais dramática que a anterior. Meu irmão mandou uma mensagem. É bom você resolver isso antes que os pais saibam. Quase ri, porque aparentemente a opinião dos pais da Lívia importava mais que minha conta bancária. Ignorei todos e abri o notebook do trabalho. Deveria passar a manhã revisando claims suspeitos de viagens de clientes corporativos, mas a ironia era tão afiada que mal conseguia me concentrar. Eu investigava estranhos que abusavam de sistemas de pagamento para viver, e de alguma forma tinha deixado passar a fraude sentada do outro lado da mesa no café da manhã. Às 10h14 recebi um e-mail da agência de viagens com o assunto urgente, problema de pagamento, pacote Itália Castelo. Como a reserva tinha sido feita com meu e-mail anos antes para uma viagem familiar a Florianópolis, o sistema ainda me listava como contato financeiro. Meu pai nem tinha se dado ao trabalho de mudar isso. Abri o e-mail e vi o itinerário completo. Upgrades em classe executiva para meus pais, hotéis boutique, transfers privados, almoço em vinícola perto de Florença, passeio de gôndola em Veneza, tour antecipado no Vaticano. Não era viagem de emergência. Não era evento familiar necessário. Luxo pago com um cartão que eles nunca tiveram permissão para usar. Encaminhei o e-mail para minha pasta pessoal e respondi com uma frase: não autorizei esta compra e não serei responsável por nenhum saldo restante. Depois liguei direto para a agência. A mulher do outro lado, Patrícia, pareceu aliviada ao me ouvir. Sraura Castelo, obrigada por ligar.
Estamos tentando confirmar a autorização de pagamento. Seu pai nos disse que você aprovou a cobrança familiar. Fechei os olhos. Lá estava. Não um mal-entendido. Uma mentira com meu nome. Não aprovei. Falei. Patrícia ficou quieta um segundo. Depois mudou para tom profissional. Entendido. Vou atualizar o arquivo. Sem método de pagamento válido, os holds de hotel e tours guiados podem ser liberados em 24 horas. Por favor, envie isso por escrito. Depois da ligação, fui à copa e encontrei minha amiga mais próxima, Natália Rocha, esquentando sopa no micro-ondas. Natália era uma das poucas que conhecia pedaços da minha situação familiar, mas não tudo. Ela olhou uma vez para meu rosto e disse: "Quem morreu?" "Minha paciência", respondi. Ela me seguiu para uma sala de reunião pequena e contei tudo. O anúncio no café, o alerta do banco, o congelamento do cartão, o itinerário da Itália, a mentira. Natália escutou sem interromper. Por isso eu confiava nela. Quando terminei, ela não disse: "Mas eles são sua família." Não disse: "Talvez eles quisessem o bem." Disse: "Renata, eles não só te excluíram, eles te orçaram." Aquela frase doeu mais do que eu esperava. Eles me orçaram, não como filha, como método de pagamento. Natalia se inclinou para a frente. "Você tem cópias de tudo?" Assenti. Recibos, e-mails, cobranças recusadas, referência da contestação no banco. Ótimo. Não discuta com emoção, discuta com documentação. Era por isso que Natália era o tipo de amiga que todo mundo precisava. Ela não só me confortava, me lembrava quem eu era. Por volta do meio-dia, meu pai mandou uma mensagem. "Me liga antes de destruir esta família por causa de dinheiro." Olhei para aquilo por muito tempo. Depois digitei: "Vocês planejaram uma viagem familiar sem mim e usaram meu cartão para pagar. A destruição não começou com meu limite." Ele não respondeu por 8 minutos. Depois escreveu: "Você está sendo infantil. Mandei uma captura do débito de R$ 9.600. Depois uma captura do e-mail da Patrícia confirmando que ele tinha dito que eu aprovei. Depois escrevi: "Não entre em contato com meu banco, meu empregador ou a agência de viagens fingindo ter minha autorização. Tudo está documentado." A bolinha de digitação apareceu, desapareceu, apareceu de novo. Finalmente ele escreveu: "Vamos discutir isso em casa." Respondi: "Não, vamos discutir às 18h com todo mundo presente, inclusive Lívia, porque o nome dela está numa viagem que ela merece saber a verdade." Foi a primeira vez que escolhi a sala em vez de ser encurralada por ela. Às 17h40 dirigi para casa com as mãos firmes no volante. O céu sobre São Paulo estava dourado atrás dos prédios, mas mal notei. Não estava ensaiando o discurso, estava me lembrando de não encolher. Quando entrei em casa, todos já estavam na sala. Meu pai de pé perto da lareira, minha mãe sentada rígida no sofá. Camila parecia furiosa. Meu irmão evitava meus olhos. Lívia parecia alguém que tinha ouvido 3 versões diferentes da mesma história e não confiava em nenhuma. Coloquei o notebook na mesa de centro e conectei na televisão. Meu pai latiu. "O que você pensa que está fazendo?" Olhei para ele e disse, mostrando o recibo. A tela da televisão acendeu com a fatura da agência de viagens grande o suficiente para todos lerem. Pela primeira vez, meu pai não preencheu o silêncio. Cliquei na primeira página. 5 passageiros. Falei: Roma, Florença, Veneza. Custo total do pacote R, 18.740. Valor já cobrado no meu cartão, R, 9.600. Saldo restante tentado ontem à noite e recusado. Camila cruzou os braços. "Isso é humilhante." "Sim", respondi. "Ser usada é humilhante." Ela olhou para o lado. Minha mãe sussurrou: "Renata, por favor, não faça isso como apresentação de negócios." "É exatamente isso que é", falei, "porque toda vez que tentei discutir família com vocês, vocês transformaram em conta." Meu pai deu um passo à frente. "Chega." Cliquei no próximo. Não era slide. Era uma pasta de recibos que eu tinha exportado numa linha do tempo simples. 2 anos atrás paguei R, 4.200 do conserto emergencial do telhado. Pai disse que pagaria metade. Não pagou. Ano passado paguei R, 2.800 da mudança da Camila depois que ela disse que o senhorio ameaçava cobrar multas. Sem reembolso. 6 meses atrás cobri o conserto da caminhonete do meu irmão.
porque mamãe disse que ele podia perder o emprego, sem reembolso. 3 meses atrás paguei a consulta e remédios da especialista da mamãe porque pai disse que o convênio estava atrasado, sem reembolso. E agora Itália, meu irmão estalou. Ninguém te pediu para fazer planilha. Virei para ele. Vocês me pediram para fazer pagamentos. A planilha se fez sozinha. Lívia cobriu a boca e não consegui dizer se estava chocada, envergonhada ou as duas coisas. Meu pai apontou para a tela. Você guardou registros da própria família? Sim, respondi, porque minha própria família vivia esquecendo o que devia. Os olhos da minha mãe se encheram de lágrimas, mas eu tinha aprendido que lágrimas podiam ser reais e ainda assim serem usadas como escudo. Nunca quisemos te fazer sentir indesejada, ela disse. Vocês anunciaram a Itália como só nós 5 no café da manhã. Respondi. Tem 6 pessoas nesta sala. Ela olhou para as próprias mãos. Camila finalmente falou, mais suave desta vez. Achei que você não queria ir. Encarei ela. Alguém me perguntou. Ela não respondeu. Era o que eu pensava. A voz do meu pai baixou para o tom que ele usava quando queria recuperar o controle. Renata, você está fazendo isso parecer muito pior do que é. Íamos te pagar depois da viagem. Com que dinheiro? Perguntei. Seu cartão foi recusado para o saldo. A agência confirmou que vocês não tinham outro método de pagamento pronto. Lívia virou para meu irmão. Você me disse que seus pais pagavam tudo. O rosto dele avermelhou. Achei que pagavam. Eles tentaram, falei, com meu cartão. Lívia se levantou devagar. Vocês todos iam me deixar andar por aeroportos e hotéis enquanto ela pagava uma viagem que nem foi convidada? Camila murmurou. Não era assim. Lívia olhou para ela. É exatamente assim. Pela primeira vez naquela noite, a pressão saiu de mim. A pessoa de fora da sala disse o que a família se recusava a dizer. Meu pai virou para ela. Lívia, isso é assunto de família. Ela riu uma vez, sem humor. Vou me casar com essa família. Acho que tenho direito de saber se roubo é considerado negócio. Meu irmão disse, não chama assim. Falei, uso não autorizado de cartão é uso não autorizado de cartão. Você pode escolher uma palavra mais suave se isso te ajuda a dormir. O rosto do meu pai endureceu. Você está nos ameaçando legalmente? Não, respondi. Estou me protegendo financeiramente. O banco decide o resto. Minha mãe se levantou então, a voz tremendo. Por favor, cancela a contestação. Vamos dar um jeito. Seu pai é orgulhoso. Ele lidou mal. Mas se essa viagem desabar, todo mundo vai saber. Lá estava. Não, você se machucou. Não traímos sua confiança. Todo mundo vai saber. Era isso que os assustava. A exposição, não o erro. Fechei o notebook até a metade. Então talvez todo mundo deva saber menos sobre os planos de férias de vocês e mais sobre como pagaram por eles. Camila sussurrou. Isso é cruel. Não, falei. Cruel é sentar do meu lado no café da manhã e me pedir para entender por que não pertenço enquanto meu cartão já está carregando suas malas. Lívia pegou a bolsa. Meu irmão segurou o pulso dela, não com força, mas desesperado. Onde você vai? Ela se soltou. Vou ligar para os meus pais e contar que a viagem para a Itália talvez não aconteça, porque aparentemente a família de vocês tentou cobrar da sua irmã. Meu irmão pareceu que o chão tinha sumido debaixo dele. Meu pai disse, ninguém sai até isso ser resolvido. Olhei para ele. Já está resolvido. Meu cartão está fechado. A contestação está registrada. A agência foi notificada. As contas compartilhadas estão bloqueadas. Se quiserem a Itália, vão ter que pagar com o dinheiro de vocês. As lágrimas da minha mãe finalmente escorreram. Depois de tudo que fizemos por você. Aquela frase quase funcionou. Tocou a velha ferida. A criança em mim que ainda queria a aprovação. Mas então olhei para a tela ainda mostrando anos de pagamentos e percebi algo. Eles tinham feito muitas coisas por mim quando eu era pequena. Sim, tinham me criado, me alimentado, me levado para a escola, comprado casacos de inverno. Mas paternidade não é algo que amadurece quando a criança vira útil. Respirei fundo. Me criar foi responsabilidade de vocês. Financiar o estilo de vida de vocês não é a minha. Ninguém falou. Meu pai me olhou como se não me reconhecesse. Talvez não reconhecesse. Talvez nunca tivesse conhecido a versão de mim que conseguia dizer não sem pedir desculpas. Guardei o notebook na bolsa. Na porta, minha mãe disse, se você sair agora,
Não espere que esta família te perdoe. Olhei para trás. Não sou eu que preciso de perdão hoje à noite. Então saí, não para meu quarto, não para me esconder. Saí de casa. Passei aquela noite no apartamento da Natália, no sofá dela, enrolada num cobertor, enquanto meu celular quase morria de tanto vibrar na mesa de centro. Natália fez chá e não disse nada por um tempo, que era exatamente o que eu precisava. Por volta da meia-noite, Lívia me mandou mensagem. Esperava raiva. Em vez disso, ela escreveu: desculpa, eu não sabia. Meu irmão diz que sua família vai resolver amanhã, mas não quero fazer parte de algo desonesto. Você está bem? Olhei para aquelas palavras mais tempo do que esperava. Alguém que me conhecia há menos de um ano tinha feito a pergunta que minha própria família evitou o dia todo. Você está bem? Respondi. Não muito, mas vou ficar. Na manhã seguinte, o primeiro desabamento aconteceu às 8h06. A agência de viagens mandou e-mail dizendo que, sem pagamento verificado, os holds dos hotéis em Roma e Florença tinham sido liberados. Às 9h20, o tour privado no Vaticano foi cancelado. Às 10h15, o depósito do apartamento em Veneza falhou e a reserva voltou ao mercado. Ao meio-dia, meu pai mandou uma frase: você arruinou tudo. Olhei para aquilo e senti algo dentro de mim finalmente se desprender. Não quebrar. Desprender. Existe diferença. Quebrar dói, porque algo é arrancado de você. Desprender é quando você larga algo que nunca deveria ter carregado. Respondi: não, parei de pagar por tudo. Ele ligou imediatamente. Deixei tocar. Depois mandou: sua mãe está chorando. Respondi: eu também chorei quando percebi que você usou meu cartão. Ninguém checou como eu estava. Ele não respondeu aquilo. À tarde começou o segundo desabamento. Meu irmão ligou e desta vez atendi, porque queria ouvir como soava o desespero quando acabavam os insultos. Renata, ele disse, os pais da Lívia estão fazendo perguntas. Então responde eles. Eles acham que isso é algum tipo de bagunça financeira. É. Ele soltou o ar com força. Você não entende. Isso me deixa mal. Quase ri. Irmão, isso é a coisa mais honesta que alguém dessa família falou. Ele baixou a voz. Você pode só falar para Lívia que foi um mal-entendido? Uma frase só, Renata. Você nem precisa descongelar o cartão. Só diz: pai tinha permissão, e o banco exagerou. Fiquei na cozinha da Natália olhando para a rua lá embaixo, espantada com como a mentira vinha natural para ele. Você quer que eu minta para os pais da noiva do meu irmão não questionarem a família de vocês? Quero que você pare de agir como se fosse melhor que a gente. Não sou melhor que vocês, falei. Só não estou mais disponível. Ele desligou. Uma hora depois, Camila ligou. Quase ignorei, mas algo me fez atender. Ela estava chorando, mas não como minha mãe chorava. Camila chorava com raiva, como se as lágrimas a ofendessem. Você sabe que pai me pediu para colocar o saldo restante no meu cartão? Disse ela. E eu não tenho esse limite. Fiquei quieta. Ele disse que eu devia ligar e pedir aumento porque eu sou quem mais queria a Itália. A voz dela falhou. Disse que você sempre foi difícil, mas pelo menos era útil. Lá estava. A frase que deveria ter me destruído. Em vez disso, confirmou o diagnóstico. Útil. Esse era o papel. Não amada. Não incluída. Útil. Camila sussurrou. Ele realmente disse o mesmo tipo de coisa para você? Por anos, respondi. Ela começou a chorar mais forte. Não a confortei imediatamente. Não porque quisesse ser cruel, mas porque tinha passado a vida inteira correndo para suavizar consequências para pessoas que nunca suavizaram as delas para mim. Finalmente falei: Camila, sinto que ele tenha virado para você, mas preciso que você entenda uma coisa. É isso que acontece quando a pessoa usada se afasta. As pessoas que usam procuram outra. Ela fungou. Então o que eu devo fazer? Dizer não? Ela riu amargamente. Você faz parecer fácil. Não foi fácil, falei. Só foi necessário. Naquela noite voltei para casa com Natália esperando no carro lá fora. Não fui discutir. Fui recolher documentos, meu passaporte e as poucas coisas que precisaria enquanto decidia onde morar permanentemente. Minha mãe me encontrou no corredor. Ela parecia menor de alguma forma. Não porque tivesse mudado, mas porque eu tinha parado de ver a decepção dela como veredito. Renata, ela disse, seu pai está sob uma pressão terrível. Coloquei o passaporte na bolsa. Ele criou a pressão. Você podia ter lhe dado isso em particular.
Virei para ela. Eu lhe dei. Congelei meu cartão em particular. Registrei a contestação em particular. Contatei a agência em particular. Ele tornou público mentindo para todo mundo. Os lábios dela se apertaram. Você soa tão fria. Não, falei. Soou documentada. Meu pai apareceu no fim do corredor. Parecia cansado, mas não humilde. Isso importava. Algumas pessoas se exaurem com as consequências e ainda assim não se arrependem das ações. Você realmente vai virar as costas por causa de uma viagem? Perguntou. Não, respondi. Vou virar as costas porque uma viagem me mostrou a verdade. Ele cruzou os braços. E que verdade é essa? Olhei direto nos olhos dele. Que vocês não esqueceram de me convidar. Lembraram do meu cartão perfeitamente. O corredor ficou silencioso. Minha mãe olhou para o lado primeiro. Meu pai não falou. Passei por ele, entrei no quarto, arrumei uma mala e saí com o passaporte no bolso da frente. Pela primeira vez não esperei ninguém me parar com gentileza. Eles só sabiam me parar com culpa. E culpa não tinha mais meu endereço. O desabamento final aconteceu no segundo dia, pouco menos de 48 horas depois que congelei o cartão. Lívia cancelou a participação completamente. Os pais dela ligaram para meu irmão e disseram que estavam preocupados com transparência financeira, linguagem educada para... Não vamos entregar nossa filha para uma família que mente sobre dinheiro. Camila se recusou a pedir aumento de limite. Minha mãe tentou reservar hotéis mais baratos, mas sem os depósitos e com as tarifas internacionais subindo, o novo total ficou maior que o pacote original. Meu pai ligou para 2 parentes pedindo ajuda. Um disse não. O outro perguntou por que ele ia para a Itália se não podia pagar. Aquela pergunta fez o que minha dor nunca conseguiu. Envergonhou ele. À noite, a viagem para a Itália foi oficialmente cancelada. Não adiada, cancelada. O grupo de mensagens que antes estava cheio de lembretes de passaporte e listas de mala virou um campo de batalha de culpas. Meu irmão culpou meu pai. Camila culpou meu irmão por convidar Lívia antes da viagem estar paga. Minha mãe culpou o mau timing. Meu pai me culpou até Lívia finalmente escrever uma mensagem que terminou a conversa. A viagem não desabou porque Renata protegeu o cartão dela. Desabou porque vocês todos construíram em cima de dinheiro que não era de vocês. Ninguém respondeu depois disso. Li a mensagem 2 vezes. Não porque precisava que Lívia me defendesse, mas porque a verdade soa diferente quando alguém de fora da família diz. Na manhã seguinte me encontrei com meu pai num café pequeno perto da Estação da Luz. Escolhi um lugar público porque salas privadas sempre favoreciam a pessoa mais barulhenta. Ele chegou 10 minutos atrasado com a mesma expressão que usava quando lidava com atendentes de serviço que considerava inferiores. Estou aqui, disse, sentando. Fala o que precisa falar. Eu tinha trazido um envelope. Dentro havia um resumo impresso de todo o valor pendente ligado ao meu cartão, todas as contas que eu tinha fechado e uma carta simples de limites. Deslizei sobre a mesa. Não estou pedindo que você quite tudo hoje, falei. Mas estou separando minhas finanças da família permanentemente. Vocês não vão usar meu nome, cartão, e-mail, contas de recompensas, endereço ou informação de emprego para nenhuma compra, aplicação, reserva ou empréstimo. Se alguém fizer, vou reportar imediatamente. O rosto dele travou. Você reportaria o próprio pai? Já reportei uma cobrança não autorizada, respondi. O título da pessoa que fez não muda a ação. Ele olhou pela janela. Por um segundo achei que ele finalmente diria que sentia muito, não porque tinha sido pego, não porque a Itália desabou. Desculpa porque entendia o que tinha feito comigo. Em vez disso disse, você mudou. Assenti. Mudei. Você antes se importava com esta família. Aquilo doeu. Não vou fingir que não. Mas dor não significava que ele estava certo. Eu me importava tanto que confundi ser necessária com ser amada. Ele olhou de volta para mim então. E pela primeira vez não teve resposta rápida. Continuei. Não estou te cortando porque te odeio. Estou cortando a parte desse relacionamento onde ter acesso a mim significa ter acesso ao meu dinheiro. Ele bateu no envelope com um dedo. Sua mãe acha que você está nos punindo. Mamãe acha que qualquer limite que a incomode é punição. A boca dele apertou. Isso é injusto. Assim como a Itália. Ficamos em silêncio enquanto as pessoas passavam com cafés e bolsas de notebook, vivendo vidas comuns que não tinham nada a ver com o pequeno naufrágio na nossa mesa. Finalmente meu pai se levantou. Não sei quando sua mãe vai estar pronta para falar com você.
Peguei minha xícara. É escolha dela. E se não te convidarmos para o Natal? Sorri, não porque fosse engraçado, mas porque a ameaça tinha ficado tão pequena. Então não vou precisar trazer meu cartão. Ele saiu sem me abraçar, sem pedir desculpas, sem pegar o envelope. Mas tinha me ouvido. E isso foi suficiente por aquele dia. 2 semanas depois assinei contrato de aluguel de um apartamento de 1 quarto perto do rio. Não era luxuoso. A cozinha era pequena e a janela do quarto dava para uma parede de tijolos. Mas toda a conta tinha só meu nome. Comprei uma mesa de jantar barata, um jogo novo de toalhas e um cofre para documentos importantes. Natalia me ajudou a subir as caixas. E quando finalmente sentamos no chão comendo comida delivery em potes de papel, ela ergueu a latinha de refrigerante e disse, a não ser orçada, ri pela primeira vez em o que pareciam meses. 1 mês depois, Camila pediu para nos encontrarmos. Quase disse não, mas a curiosidade venceu. Caminhamos num parque numa manhã fria de sábado, as duas com as mãos enfiadas nos bolsos do casaco. Ela pediu desculpas, não perfeitas, não dramáticas, mas específicas. Disse que sabia da Itália antes do café. Disse que tinha assumido que eu superaria, porque sempre superava. Disse que ver nosso pai virar para ela pedindo dinheiro a fez entender coisas que não queria ver. Escutei. Depois disse que perdão era possível, mas acesso não era automático. Ela assentiu. Foi a primeira conversa honesta que tivemos. Meu irmão não pediu desculpas. Minha mãe mandou um cartão de aniversário sem dinheiro dentro e sem culpa escrita entre as linhas, o que era progresso do jeito estranho dela. Meu pai ficou quieto por meses. Depois um dia me mandou um cheque de R, 500 com um bilhete. Primeiro pagamento. Sem desculpas, sem explicação, só aquelas 2 palavras. Depositei não porque R, 500 consertasse algo, mas porque a accountability tem que começar em algum lugar, mesmo quando chega tarde e mal vestida. Nunca fui para a Itália com eles, mas na primavera seguinte reservei uma viagem solo para Portugal, usando pontos de um cartão que só eu controlava. Quando o alerta do banco chegou, sorri. Desta vez a cobrança era minha, a escolha era minha, o assento era meu, e ninguém no café da manhã tinha que decidir se eu pertencia. Olhando para trás, aprendi algo que queria ter entendido antes. Algumas famílias não percebem que te transformaram em recurso até o recurso acabar. Elas podem chamar seu limite de egoísmo porque se beneficiaram do seu silêncio. Podem chamar seus registros de crueldade porque sua memória ameaça a versão delas dos eventos. Mas amor que exige que você desapareça, pague e fique quieta, não é amor saudável. Às vezes a lição mais educativa que a vida te dá é a alfabetização financeira embrulhada em dor emocional. Mantenha registros, proteja suas contas, separe generosidade de obrigação e nunca deixe culpa virar senha de outra pessoa. Se você é a pessoa sempre esperada para entender, cobrir, perdoar, pagar, faça a si mesmo uma pergunta antes de dizer sim de novo. Eles ainda te chamariam de família se você parasse de ser útil? E se você fosse Renata, perdoaria eles ou iria embora sem olhar para trás? Me conta nos comentários.